Fala galera, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Liebert da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Estamos começando hoje o módulo de Física 1, a Física para nível superior. A ideia desse curso é servir como suporte para a galera que está com um pouco de dificuldade em Física no nível superior. Lembrando que, ao se inscrever no canal, toda vez que uma nova videoaula for lançada, você recebe a notificação. Então, vamos começar? Olá pessoal, vamos para a primeira aula de Física 1, que é a Introdução à Cinemática. Eu já deixei preparada aqui uma reta. Vamos imaginar um estudo em uma única direção, unidimensional. Então eu vou chamar isso aqui de 1D, ok? Imaginemos agora que um objeto qualquer percorre um caminho que eu vou chamar aqui de x1, eu marquei alguns pontos, tá? x1, depois ele vai até x2, chega em x3, retorna, esse ponto aqui é o x4, e o x5 é o mesmo ponto do x1. Ele volta para sua posição original. Então o objeto sai daqui, percorre 1, 2, 3, 4 e volta para o ponto 1. Eu vou delimitar aqui os tempos. T1 é o momento que ele parte, T2 é o tempo na posição 2, T3 o meu tempo na posição 3, T4 e o T5 é igual a T1, ok? Como que eu calculo a velocidade que esse cara levou para percorrer daqui até voltar ao seu ponto inicial ou daqui até um ponto qualquer? Daí eu vou tratar do que chamamos de velocidade média. A velocidade média, claro, vocês já viram todos no ensino médio, mas agora a gente vai reforçar e começar a ter uma visão um pouco diferente de velocidade e da cinemática como um todo. Como que eu posso tratar a velocidade média? Eu vou sempre usar uma barrinha em cima para determinar que eu estou tratando da velocidade média. Se eu quiser saber a velocidade média entre um instante T1 e T2, eu vou dizer aqui que é entre T1 e T2. Isso vai ser a relação entre a posição final menos a posição inicial, dividido pela variação também do tempo. Nesse nosso caso aqui, entre T1 e T2, ele percorreu de x1 até x2, ou seja, ele percorreu essa distância aqui nesse intervalo de tempo. Nesse caso, se eu traçar a orientação da minha posição x, então eu estou dizendo que o meu x aumenta nesse sentido. Isso quer dizer que x2 é maior que x1. Nesse caso, eu posso afirmar que a minha velocidade é maior que zero. Se por acaso eu quiser saber a velocidade média entre T1 e T5, entre T1 e T5, eles estão na mesma posição, ou seja, a minha velocidade média aqui é zero. E se eu quiser saber a velocidade, por exemplo, entre T2 e T4, entre T2 e T4, essa velocidade vai ser menor que zero, negativa, sendo por quê? Porque a minha eu orientei o meu vetor posição aumentando nesse sentido. Então, se eu estou indo de T2, de posição 2, até a posição 4, o meu objeto já está voltando, consequentemente, a minha velocidade é negativa. Isso aqui vai me dar, usando essa mesma expressão, x4 menos x2 dividido por T4 menos T2. Aqui tem um... Vamos retificar aqui, T2 aqui é T1, né? E aqui a minha posição de volta era T1. Tá certo? Repare que eu não selecionei o meu zero. Nesse caso aqui, não importa onde está o meu zero. O que eu preciso saber é a direção de x. Se eu sei a direção e sentido, perdão, de x, eu sei dizer quais são os sinais das minhas velocidades. Vamos ver um outro caso.
Vamos imaginar agora um objeto que percorre a posição, que ele sai da posição x1, vou chamar aqui de x1, ele vai a x2, ele vai a x3, depois ele volta para x4 e para em x5. O mesmo caso do meu objeto que acabamos de ver aqui, correto? Nesse caso, trabalhando com um gráfico x versus t, eu consigo descrever melhor como meu objeto se comporta no decorrer do caminho, tá certo? Então vamos lá. O meu objeto ele saiu de x1, ele com o passar do tempo ele fez. Agora eu que vou determinar isso, tá? Eu não tirei nada daquele gráfico anterior. Eu que estou determinando. Aqui é o meu T1, aqui é o meu T2, T3 e o T4. X2, deixa eu marcar os pontos aqui, X2, T2, T3 e o 4 no T4. Vamos lá, alguma coisa desse tipo aqui. Vamos aumentar aqui e marcar o meu T5, porque eu não delimitei o meu T5, já que eu estou fazendo uma... Aqui é o meu T. Certo. Como que eu sei a minha velocidade média? Vamos pegar esse pedaço entre T2 e T3. T2 e T3. T2 e T3 está aqui. Para eu saber minha velocidade média, eu tenho que saber a variação da posição. Então, eu saí da posição x2 e fui até x3, então eu percorri esse pedaço aqui. E isso me levou o tempo do tempo T2 até o tempo T3. Esse foi o meu... Então, aqui eu chamo de meu ΔX, aqui eu chamo de meu ΔT. Se eu traçar aqui uma reta, eu tenho aqui o que eu chamo de ângulo alfa. A minha velocidade média eu escrevo como ΔX sobre ΔT. Só que eu não posso afirmar nada a partir dessa expressão com relação ao sinal da minha velocidade, se ela é positiva ou negativa. Para isso, eu olho para o meu ângulo alfa, o ângulo que se dá entre o eixo T e ligando ao meu ΔX. Esse alfa aqui, vamos relembrar lá do ensino médio, que o meu ângulo, numa circunferência trigonométrica, o meu ângulo aumenta conforme eu giro para esse lado. Então é positivo o ângulo aqui, se eu giro para esse lado, o ângulo negativo. Então o meu ângulo nesse caso aqui, ele é positivo. Lembrando que o máximo que eu vou conseguir de ângulo aqui é 90 graus, já que se há deslocamento, né? Se há deslocamento aqui e não há nenhum tempo, ou seja, eu estou em tempo T2 e o tempo não muda, o deslocamento não pode aumentar. Concorda? Se o tempo está parado, não tem como eu me deslocar. Agora, a partir do momento que o tempo se desloca um pouco, eu já posso ter deslocamento. Então, o maior ângulo que eu consigo aqui é chegar no alfa igual a 90 graus. Na verdade, o 90 graus nunca é atingido. Nesse caso aqui, alfa maior que zero. Vamos pegar um outro exemplo entre T4 e T5. Entre T4 e T5, eu percorro uma distância entre x4 e x5, então eu parto daqui e venho para cá. Esse é o gráfico do meu deslocamento, sendo que a distância, o meu ΔX, ele na verdade é só esse pedaço aqui. Ele saiu daqui e chegou aqui, correto? Então esse é o meu deslocamento. O tempo que ele levou foi esse tempo aqui que eu chamo de ΔT. Se eu traçar aqui novamente
uma reta ligando os dois, eu tenho aqui o meu ângulo. Nesse caso aqui, a minha velocidade agora é menor que zero, porque o meu ângulo é negativo. Tá certo? Existe uma diferença muito grande entre deslocamento e a distância percorrida. Se eu olhar para esse gráfico aqui, eu parti da posição x1, eu fui até x2, do x3, voltei para x4 e voltei na posição inicial, o meu x5. O meu deslocamento, nesse caso, como é que eu posso vê-lo? Vamos traçar aqui do lado um gráfico partindo de x1. O que ele fez? Eu saí de x1, fui até x2, cheguei a x3, aqui em cima, desci. Quando chegou em x4, um pouquinho abaixo de x4, eu subi de novo e depois eu voltei para x5. O meu deslocamento, nesse caso, eu parti daqui e cheguei no mesmo ponto de x, que é igual a x1, x5 igual a x1. Então, o meu deslocamento, nesse caso aqui, é igual a zero, já que eu percorri a distância do x1 e voltei até o x5, porém voltei à minha mesma posição. Isso aqui vai me dar uma velocidade média, nesse caso, igual a zero. Já a distância percorrida vai ser igual à soma de todos os percursos, de x1 até x2, de x2 a x3, de volta a x4 e, consequentemente, finalmente, de volta a x5. Então, isso aqui é a soma dos meus deslocamentos. Nesse caso aqui, o i varia de 1 a 5. E, nesse caso, a minha velocidade média é diferente de zero. Só um exemplo. Se eu me desloco 300 metros, nesse caso aqui, daqui para cá, somando, e somando, eu tenho 300 metros, e isso tudo me dá um tempo, sei lá, 3 segundos, a minha velocidade média seria 100 metros por segundo. Só exemplificando. Então, eu tenho que tomar muito cuidado entre deslocamento e distância percorrida. O deslocamento eu volto para o mesmo ponto. Se eu voltar para o mesmo ponto, não houve deslocamento nenhum. Porém, eu tive uma distância percorrida, que é a soma dos deslocamentos, dos pequenos deslocamentos. Outro item interessante é a velocidade instantânea. Então, vamos voltar ao meu gráfico anterior e vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu pego o meu T3, tá? O meu tempo 3, e trago ele o mais próximo possível de T2. Então, quanto mais perto o meu T3, esse tempo aqui, for perto, quanto mais perto ele for de T2, o meu ângulo ele começa a se tornar um ângulo tangente a essa curva. De acordo? Concordam? Se eu vou aproximando o T3 no limite em que ele chega até T2, o meu ângulo alfa vai começar a ser nesse. Se eu considerar esse ponto aqui, esse aqui é o meu novo ângulo alfa. Certo? Então, nesse caso, eu vou poder tratar do seguinte. A minha velocidade no tempo t qualquer, ela vai ser o limite de x em t mais delta t menos x em t. Eu estou tirando diretamente da nossa ideia de velocidade média, sendo que agora eu estou fazendo com que o meu intervalo de tempo seja cada vez menor, dividido por ΔT. Podemos associar isso aqui ao nosso estudo anterior de velocidade média. Se esse aqui for no tempo 3, T3, esse aqui era o meu T2,
E aqui, tá, esse aqui era o meu x3 no tempo t3, esse era o meu x2 no tempo t2 e aqui t3 menos t2. Nesse caso aqui eu faço um limite em que ΔT tende a zero, ou seja, eu faço com que o meu t3 tenda a t2. Quanto menor o meu tempo, mais próximo, quanto menor o meu tempo, mais instantânea é a minha velocidade. Tá certo? Nesse caso, a gente cai numa expressão que já deve ser comum para vocês já devem ter visto essa expressão, em que o limite de x em t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT, quando esse limite em t tendendo a zero, eu tenho o que eu chamo de a derivada de x em t. Então, uma fórmula que vocês não devem esquecer nunca é essa que a gente está apresentando agora, em que velocidade instantânea num tempo qualquer, ela é dada pela derivada primeira de x com relação ao tempo. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem que olhar também para o ângulo, tá? Se o alfa é maior que zero, é porque a minha velocidade é maior que zero. Se alfa é igual a zero, é porque a minha velocidade é zero. E se alfa, que é o ângulo entre, que eu vou mostrar de novo para vocês, esse caso aqui é menor que zero. Voltando lá no gráfico, só para ter a noção novamente. Eu vou olhar para esse ângulo aqui, esse é o meu novo ângulo alfa. Então, no ponto que eu estou medindo a minha velocidade instantânea, se nesse ponto aqui, aqui é a minha curva, ó, essa é a minha curva. Nesse ponto aqui, esse ângulo alfa aqui é positivo, a minha velocidade instantânea é positiva. Por exemplo, nesse ponto aqui, se eu tirar a tangente aqui, o ângulo aqui é zero. Então, nesse ponto, a minha velocidade instantânea é zero. Nesse outro ponto aqui, nesse ponto de máxima aqui, se eu traçar uma tangente aqui, a minha velocidade é zero também, porque o ângulo é zero. E nesse outro ponto aqui, se eu traçar uma tangente aqui, eu vou ter uma curva mais ou menos assim. O ângulo é negativo, tá? Esse alfa é negativo. Nesse caso, a minha velocidade é negativa. Partimos agora para um outro item, que é a aceleração média. Assim como a gente viu para a velocidade, a aceleração média, eu vou chamar de A barra, para delimitar que é média, entre T1 e T2, eu vou expressar como a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Da mesma maneira, ela pode ser maior que zero. No caso, entre ponto 1 e 2, vamos sempre voltar nesse exemplo aqui, para não ter que desenhar de novo. Entre o ponto 1 e 2, a aceleração ela é positiva. Aqui complica um pouco mais, não é tão simples. Então, a gente tem que pensar entre o ponto 1 e o ponto 2, há uma variação nesse meu ângulo alfa. O ângulo alfa, lembra? Nesse ponto 1 aqui, o ângulo alfa é zero. A minha tangente aqui, traçando a minha tangente, o meu ângulo alfa é zero. Conforme eu vou aumentando o tempo, eu vou passando esse tempo, esse ângulo alfa vai mudando. Se o ângulo alfa vai aumentando desse ponto em diante, até chegar no outro, então se ele vai aumentando, o meu ângulo aumentando positivamente, quer dizer que a minha aceleração está positiva. Se o ângulo permanece neutro, a aceleração é constante. Se o ângulo está mudando para negativo, nesse caso aqui, quando eu chego nesse ponto, daqui em diante, a aceleração, ela é... vamos imaginar esse ponto T3 aqui. Nesse ponto T3, a aceleração parece estar constante. Vamos dizer que esteja constante nesse caso.
Conforme eu vou saindo de T3 e subindo até T4, o meu ângulo está diminuindo. Se o ângulo está diminuindo, a aceleração é negativa. Certo? Continuando lá. Então, entre T1 e T2, a gente já viu que ela é positiva. O exemplo que eu vou tirar aqui, a aceleração média entre T1 e T5, ela é menor que zero. A gente pode ver entre T1 e T5 a velocidade. Se a gente olhar aqui, nesse ponto a velocidade é zero. Se a velocidade é zero e eu fizer a média entre a velocidade nesse ponto aqui, nesse ponto a velocidade é negativa, então a variação da velocidade, se ela é negativa aqui e ela é zero aqui, a aceleração é negativa. Então, aqui está. Podemos partir agora para a aceleração instantânea. Da mesma maneira que a gente viu para a velocidade instantânea, a aceleração no tempo t, ela é dada pelo o limite em que Vt mais ΔT menos Vt dividido por ΔT com limite de t tendendo a zero. Isso aqui nada mais é do que a derivada de V em t. Só para deixar aqui explícito, assim como eu fiz no anterior, a gente pode escrever a aceleração média como sendo a variação da velocidade no tempo. Isso eu tinha feito anteriormente e agora eu faço também para a aceleração. Voltando, isso aqui também pode ser escrito como a derivada segunda de x em relação a t. Ou seja, a minha aceleração, outra fórmula que vocês não devem nunca mais esquecer, tá certo? Também pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Então, para saber se a aceleração instantânea é negativa, positiva ou constante, igual a zero, vamos voltar lá para o nosso gráfico anterior, tá certo? Agora a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a ter o feeling da velocidade, em função da velocidade ser a derivada primeira, é muito fácil olharmos a inclinação da reta, já que a tangente nos diz a velocidade. Porém, não estamos acostumados a olhar uma derivada segunda, da segunda ordem. Nesse caso, temos que ter muito cuidado. Vamos estudar aqui, vamos avaliar aos poucos. Nesse ponto aqui, nesse caminho aqui, a minha velocidade é constante. Para eu saber a aceleração, eu tenho que saber como que a velocidade varia. A variação da minha velocidade é que vai me dizer a aceleração. Nesse caso, como a minha velocidade é constante, a minha aceleração é zero. Tá ok? A partir do momento que eu passo desse ponto e a minha velocidade começa a aumentar, nesse ponto a minha aceleração é positiva. Ela está aumentando. Daqui em diante, nessa reta aqui, aproximadamente uma reta, quando eu tenho uma reta, quer dizer que a minha velocidade está sendo constante. Se a minha velocidade é constante, a minha aceleração é zero. Tá ok? Vamos para esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a minha velocidade é positiva. A velocidade ainda está aumentando. E nesse ponto aqui, a velocidade já está diminuindo. Então, se a velocidade aqui estava aumentando e aqui está diminuindo, a minha variação de velocidade aqui ela é negativa. Nesse caso aqui, como eu falei, nesse ponto aqui a velocidade é positiva porque a minha inclinação é positiva. Eu tenho um alfa positivo. Nesse ponto aqui, o que acontece? A minha velocidade já é nula. Se eu partir de uma velocidade positiva para uma velocidade nula e logo depois a velocidade negativa, a minha velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, a minha aceleração é negativa.
Tá certo? Vamos voltar e continuar lá. Vamos fazer um exemplo. Considere a função da posição. Essa função me diz a posição do meu objeto em qualquer tempo que eu quiser. Se a gente olhar para ela, a gente já vê de cara que isso aqui é uma parábola, tá certo? O x é dado em metros, o t em segundos. Em t igual a zero, eu tenho t igual a zero, x é igual a mais 8. A minha velocidade em t igual a zero é quanto? Vai ficar v é igual a menos 6 mais 2t. Correto? A velocidade não é a derivada primeira de x? Então, vamos fazer aqui para ninguém se perder depois. A derivada primeira fica constante, vai embora, menos 6 sozinho, mais 2t. Então, essa é a minha velocidade. Em t igual a zero, a minha velocidade é v é igual a menos 6 metros por segundo. Vamos colocar aqui a unidade para ninguém se perder. E a aceleração? A aceleração é igual à derivada segunda. A derivada segunda ou a derivada de v em relação a t. Fica mais fácil. Constante, 0, sobrou aqui 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Qual é o tempo para x igual a zero? Quando x for igual a zero, meu tempo vai ser t quadrado menos 6t mais 8 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau é bem provável que tenha duas raízes. Nesse caso, eu já fiz a conta aqui. Então, eu tenho dois tempos. T1 é mais 2 e T 2 segundos. E o T2 vai ser mais 4 segundos. Outra coisa que eu posso me perguntar é qual é o tempo para v igual a zero. Quando que a velocidade é nula? Eu venho aqui e posso substituir nessa minha expressão aqui. Então, para a velocidade igual a zero, eu vou ter 0 é igual a menos 6 mais 2t. E isso vai acontecer quando t for igual a 3 segundos. Então, vamos marcar aqui o que importa para a gente. Aqui, para x igual a 0, esses são os tempos. Para t igual a 0, essa é a posição. E agora vamos traçar o nosso gráfico. Então, vamos traçar nosso gráfico. A primeira informação que nós temos aqui é que em t igual a 0, x é igual a 8. Então, em t e x, eu vou colocar aqui x igual a 8. Então, esse é o meu primeiro ponto em t igual a 0. A segunda informação que a gente tem é que para x igual a 0, ou seja, o meu zero da função, quais são os t's? Eu achei 2 t's. Claro, é uma parábola, a gente já sabe, né? A gente viu a equação do segundo grau. Então, os dois tempos são 2 e 4 segundos. Eu vou traçar aqui 2 e 4 segundos. Faltou uma informação, né, para a gente completar a nossa parábola. Eu posso ligar meu ponto aqui. Ela certamente vai ter uma concavidade assim. Só que falta o ponto de mínimo aqui. Esse ponto de mínimo é o tempo. A gente achou aqui, ó, o tempo para qual a velocidade é igual a 0. Esse tempo é 3 segundos. Nesse caso, velocidade nula é exatamente onde está mudando a concavidade, onde está a concavidade. Mas esse t igual a 3 segundos está em que posição? Eu posso saber a posição. É só jogar lá na equação
Eu vou completar aqui mesmo, vamos lá. A nossa equação é x é igual a 8 menos 6t mais t quadrado. Eu vou substituir no x. Qual é o meu x? Para t igual a 3 segundos. Isso aqui vai me dar 9 menos 18 mais 8. Isso aqui me dá x é igual a menos 1. Ok? Então eu volto aqui. X é igual a menos 1. Vou botar um menos 1 aqui. E 3. Então a minha curva vai ficar alguma coisa desse tipo. Agora eu posso firmar aqui um pouquinho mais. Tá certo? Vamos analisar essa curva? Uma coisa que eu posso ver é a aceleração. A gente viu que a aceleração era igual a 2. Então, a aceleração é maior que zero. A aceleração é constante o tempo todo nessa equação. Então, nesse movimento, o que eu vou ter é uma variação na velocidade todo momento, a todo instante. Então, eu parto da posição 8 e vou até a posição menos 1. Isso aqui indica que a minha velocidade é negativa, correto? Então, desde a posição 8 até a posição menos 1, ou seja, daqui para cá, a minha aceleração vai ser positiva e a minha velocidade negativa, tá certo? Até chegar nesse ponto aqui, em que a velocidade é zero, daqui, voltando daqui para cima, a minha aceleração continua positiva, ela não muda, mas agora a minha velocidade é maior que zero, positiva. Vamos fazer um teste para ver se isso realmente acontece? Nesse tempo aqui igual a 4, de acordo com a minha análise, a minha velocidade tem que ser positiva, tá certo? Vamos jogar lá na equação. Aqui na equação, a velocidade, a gente achou que a equação da velocidade é menos 6 mais 2t. Para t igual a 4 segundos, 2 vezes 4, 8, menos 6. Então, para t igual a 4 segundos, nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo, confirmando que ela é positiva. Vamos analisar agora em t igual a 2 segundos. Aqui, de acordo com a nossa análise, a velocidade é negativa nesse momento de entre 8 e menos 1. Então, para t igual a 2 segundos, voltemos lá na nossa formulazinha. Então, está aqui, 2 segundos aqui, 2 vezes 2, 4, menos 6, menos 2. Então, a nossa velocidade é igual a menos 2 metros por segundo, confirmando que, nesse caso, realmente é negativa, nesse caso aqui. Ok? Vamos supor agora um caso unidimensional, ainda unidimensional, cuja aceleração é uma constante, e eu vou dizer que a expressão é genérica do tipo x é igual a c1 mais c2t mais c3t quadrado. A velocidade, consequentemente, vai ser a derivada primeira desse cara aqui. Então, relembrando, a derivada primeira, derivada de uma constante é zero, mais a derivada de c2t é só o que está acompanhando, c2 mais, nesse caso aqui o 2 vem para cá, 2c3t. E a aceleração vai ser a derivada da velocidade, e a derivada de uma constante zero mais 2c3. Nesse caso, podemos associar a constante c1 à minha posição inicial. Eu vou chamar de x0, que é a posição em t igual a zero. Então, a posição em t igual a zero
Nesse caso eu chamo de x0. E C2 é a minha, repara, C2 é a minha velocidade em t igual a 0. Correto? Vamos conferir aqui? Em t igual a 0, essa aqui some, a minha velocidade é C2. Então, em t igual a 0, a minha velocidade V0 é C2. Em t igual a 0, a minha posição é 0, 0. A minha posição em 0 é C1. Tá aqui. E a aceleração C3 é igual a aceleração sobre 2. Daqui a gente vê que a gente pode tirar uma fórmula bem conhecida nossa. X é igual a C1 x0 mais V0 vezes t mais a sobre 2t quadrado. Fórmula que vocês usaram muito no ensino médio. Tá aí a nossa famosa equação. Vamos fazer um exemplo? Então vamos a esse exemplo aqui, que é também unidimensional. Esse pedaço aqui não está muito bem desenhado. Esse cara aqui é uma parábola. Aqui é uma reta, outra reta e outra reta. Então nós temos diversos trechos, tá, percorridos por um objeto. Vamos analisar passo a passo. Aqui eu vou considerar o x aumentando para cá. Vamos lá, vamos analisar de tempo em tempo. O primeiro segundo, eu vou botar aqui do lado primeiro segundo. Eu posso colocar aqui a minha equação x é igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t quadrado. No meu x para tempo igual a 1 segundo, eu vou ter, inicialmente, eu tenho uma velocidade inicial 0, então esse cara aqui é 0. x0 é a posição inicial, 6 mais a aceleração, metade da aceleração, vezes o tempo, t quadrado. Substituindo aqui, na posição 1, eu tenho 3 igual a 6 mais meio a vezes 1 quadrado. Então, isso me dá uma aceleração de menos 6 metros por segundo quadrado. Para a velocidade, eu tenho v igual a v0 mais at. A velocidade inicial também é 0. A partir do 0, a minha velocidade vai ficar menos 6, que é a aceleração, função do tempo. Então, a minha velocidade varia nesse percurso, em função do tempo, desta maneira. Isso aqui é dado para o primeiro segundo. Vamos analisar o segundo segundo. No segundo segmento, que é daqui até aqui, nós temos um percurso do mais 3 até o menos 3. Essa linha reta me indica que a aceleração é nula e a velocidade constante. Então, eu já posso escrever isso aqui. A aceleração 0 e a velocidade constante. Isso aqui no começo e no fim. Só que, é claro, qual é a distância que eu percorri? Meu ΔX foi de a partir de 3 até menos 3. Então, eu posso dizer que se o meu sentido é para cima, de menos 3, menos 3. O meu ΔX foi menos 6 metros. É claro, porque eu orientei o meu x para cima. Mas eu percorri 3 mais 3. Vamos agora para o terceiro segundo. No terceiro segundo, a posição inicial é, vamos voltar aqui,
No terceiro segundo, é daqui até aqui, né? O primeiro, segundo, terceiro segundo. O terceiro segundo eu parto de 2, do T2 até o T3. Nesse caso, a minha posição é menos 3. Durante todo o meu tempo percorrido, eu continuo na posição 3. Então, o que eu posso afirmar daqui é que a velocidade é nula, já que eu não saio do lugar, o meu x continua parado, e a posição menos 3. Se a velocidade é nula, também a aceleração nula. Então, eu posso dizer que x é igual a menos 3, a minha velocidade é zero e a minha aceleração também é zero. No quarto segundo e último, vamos dar uma olhada aqui no quarto segundo. No quarto segundo do 3, que é do 3 ao 4, ele parte desse ponto aqui, menos 3, e vai até a posição mais 6. O que eu posso afirmar é o ΔX dele é 6 menos 3, ou seja, o meu deslocamento foi de 9 metros. A minha velocidade ela é constante. Se a velocidade ela é constante porque isso aqui é uma reta, e se ela é constante, a minha aceleração é nula, correto? Então, vamos colocar isso no papel. Eu disse que x ele percorre 6 menos 3, então x é igual a 9 metros. A velocidade ela é constante e a aceleração nula. Qual é a velocidade? Eu posso calcular essa velocidade, já que se eu disse que ela é constante, o deslocamento que eu tive, se a velocidade é constante, eu posso calcular direto a velocidade média, que é o meu ΔX dividido pelo meu ΔT. O ΔX foi 9 metros dividido por 1 segundo, que é o tempo que ele demora para percorrer. Então, minha velocidade média é 9 metros por segundo. Tá certo? Aí eu te pergunto, qual a velocidade média em relação ao deslocamento? A velocidade média vai ser, vamos voltar para o gráfico. Eu parti dessa posição, o deslocamento foi o quê? Eu parti do ponto 6, fui até o ponto menos 3, voltei ao ponto 6. O meu deslocamento foi zero. Se o meu deslocamento foi zero, a minha velocidade média entre o tempo 0 e o tempo 4 é zero. Então, a velocidade média entre 0 e 4 é igual a x4 menos x0 dividido pelo tempo, 4 segundos. Por acaso, essa velocidade é zero. Aí, se eu pergunto, qual a velocidade média em relação à distância percorrida? Agora, a distância percorrida, voltando ao nosso gráfico aqui, ela é todo o caminho que eu percorri daqui, até chegar a menos 3 e voltar. Então, a distância percorrida total foi 9 mais 9 metros. Colocando isso no papel, eu posso fazer por partes a velocidade média. Nesse caso, para a distância percorrida, foi 3 na primeira etapa, mais 6 na segunda, mais 0, mais 9, dividido pelo tempo, 4 segundos. Isso me dá 4,5 metros por segundo. Vamos analisar agora o gráfico da velocidade versus tempo para fechar? Voltando aqui, vamos analisar o nosso gráfico.
No início, a minha velocidade é 0 e a velocidade, eu vi que ela é função do tempo no primeiro segundo. Então, ela é função do tempo negativamente. Conforme o tempo passa, ela vai ficando menor, ela vai diminuindo. Então, a minha velocidade diminui. Se a aceleração aqui ela é constante, a minha velocidade aumenta progressivamente. Tá? Aumenta negativamente nesse caso. Então, ela diminui progressivamente. Então, ela diminui de quanto até quanto? A minha velocidade começa com 0 e no final de 1 segundo ela está em t igual a 1, eu estou em menos 6 metros por segundo. Então, vamos lá, eu começo a velocidade em 0 e depois de 1 segundo ela diminui linearmente, eu estou aqui. Então, meu primeiro segmento da velocidade versus tempo é essa reta aqui. No segundo instante, a velocidade ela é constante, velocidade constante no segundo, e a aceleração é nula. Então, fica mais fácil, conforme eu vou do primeiro para o segundo. Velocidade constante, tá? De 1 para 2. No terceiro segundo, que é do tempo 2 até o tempo 4, nós temos do tempo 2 até o tempo 3, nós temos que o meu objeto não se mexe, ele fica parado em menos 3, então velocidade 0 e aceleração 0. Velocidade 0 e aceleração 0, eu parto daqui para cá. É claro que fisicamente isso não é possível, já que eu estou numa posição, eu estou com uma certa velocidade, menos 6, e de repente, subitamente, eu passo para 0. Isso aqui seria um aumento, uma aceleração positiva absurdamente alta, então tendendo a infinito. É claro que isso aqui teria que ter uma conexão, isso aqui deveria ser uma curva um pouco inclinada assim. Nesse caso não existe essa curva, tá? É só um exemplo. E essa conexão não existe. E no último segundo, do 3 para o 4, vamos avaliar aqui, do 3 para o 4, nós temos a passagem, o aumento da velocidade com essa inclinação. É claro, mais uma vez, a gente viu lá nas contas que a velocidade é constante e a aceleração igual a 0. Sendo que ele parte do ponto menos 3 e vai até o ponto mais 6. A gente fez as contas e viu que a velocidade dava constante 9. Então, vou fazer o 9 aqui, vou traçar, então, do 3 para o 4 segundos, velocidade constante de 9 metros por segundo. Esse é o meu gráfico da velocidade versus tempo. A questão é, a gente consegue, aí eu te pergunto, você consegue converter esse gráfico de volta nas informações que a gente acabou de ver? Eu te dou esse gráfico e você volta a todas essas informações que eu acabei de mostrar aqui? Sim, isso é possível, porém eu preciso te dar a posição x0. Se você tiver a posição x0, você consegue fazer o inverso a partir da análise desse gráfico. x0 que eu digo, a posição x em que tempo é igual a 0, esse é o meu x0. Tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima aula. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês têm o link para o PDF de todas essas anotações, essas notas de aulas que eu fiz durante as nossas aulas. Lembrando, não esqueçam de se inscrever no meu canal para que vocês tenham acesso a novos vídeos assim que eles forem lançados. Um abraço, até a próxima.